Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula do nosso módulo 3 de movimentações, nós vamos fazer uma baixa de contas a pagar. Se você trabalha em contas a pagar, essa aula aqui com certeza vai ser muito importante para você, principalmente porque é uma das atividades que você mais vai realizar dentro das empresas, tá bom? Então eu vou tentar explicar para você da melhor forma possível para você conseguir levar esses conceitos, principalmente na hora de você fazer uma entrevista, que esse é o meu objetivo, né? Que você passe nas entrevistas e depois que você entrar nas empresas, aí você se aprofunda mais aí especificamente na área que você vai trabalhar, tá certo? Então, nós vamos fazer baixa de contas a pagar, tá? A gente vai fazer o pagamento e a baixa do contas a pagar, tá bom? Que são duas atividades diferentes, mas eu já vou te explicar aqui de uma vez, tá certo? Então, nós vamos olhar aqui o nosso sisteminha, a nossa parte aqui de contas a pagar. Você se lembra que nós fizemos uma compra de R$ 2.970 no dia 16/10. Hoje ainda é dia 16/10, tá? O vencimento dessa conta aqui é dia 21/10/2024. Seria alguns dias um pouquinho para frente, né? Como também eu mostrei para vocês aqui na nossa última aula de fluxo de caixa, né? Então a gente comprou no dia 16 e iria pagar aqui no dia 21, tá certo? Esse era o objetivo. Só que como eu estou fazendo a aula, né? Como eu quero ser um pouco mais rápido no treinamento, justamente para gerar mais aulas de forma acelerada para vocês, então a gente já vai fazer o pagamento hoje mesmo, beleza? Então, entenda que eu estou fazendo um pagamento antecipado, como se fosse antecipado, mas normalmente o que você vai fazer é pagar na data do vencimento. Então você entrou lá no seu aging list, na sua lista de pagamentos de fornecedor, vai ter lá centenas de pagamentos e você vai precisar processar cada um desses pagamentos. O que você vai precisar para fazer o pagamento? Você precisa da documentação para fazer esse pagamento, você precisa da nota, né, e do pedido de compras lá com as aprovações e tudo mais. Então você vai olhar se tudo isso está certo, por quê? Porque pode ter algum tipo de inconsistência que esteja dentro do sistema e aí você não poderia fazer o pagamento para esse fornecedor. Por exemplo, eu recebo aqui e-mails praticamente todos os dias com um boleto aqui que eu não sei o que é. E você acha que eu vou pagar esse boleto? Não vou. Então, o que precisa acontecer? Você precisa ter a documentação, né, principalmente a nota fiscal e o pedido da empresa, para você ver se aquele documento foi aprovado, né? Tem um fluxo de aprovações dentro da empresa, e se esse documento foi aprovado, se o valor está certinho, por exemplo, o boleto que você tem na mão pode estar com R$ 3.000, e aqui está 2.970. Então, quer dizer, você já tem uma inconsistência que você precisa analisar e ver o que tem. Então, você precisa tomar um pouco de cuidado e ver se todas as informações que estão no sistema, olha só, todas as informações que estão no sistema estão também nos documentos de suporte, tá certo? E os documentos de suporte precisam estar aprovados. Caso as aprovações sejam automáticas, sejam tudo dentro do sistema, então se você já está vendo é porque já foi aprovado, não tem problema. Caso a aprovação seja manual, né, por exemplo, carimbinho, assinatura e tudo mais, aí é o caso de você verificar se realmente está aprovado ou não. Se não tiver aprovado, você tem que travar o processo e não fazer o pagamento, tá? Você não pode fazer o pagamento de coisas que não estão aprovadas, jamais, beleza? Então, é o seguinte. Aqui no nosso sistema, como é um sistema bem simples, né, a gente já vai fazer o nosso pagamento aqui. Então, como é que a gente faz o pagamento aqui? Então, primeira coisa que a gente vai fazer aqui, a gente vai selecionar quitar, né, para a gente pagar todo o título, quer dizer que eu poderia fazer um pagamento parcial também. No caso, a gente vai quitar e a gente vai pagar à vista. Por que à vista? Porque ele já vai sair do nosso caixa e o nosso fluxo de caixa já vai ficar certinho, tá? Vou atualizar valores aqui. Pronto, ele já sumiu aqui da minha tela, ou seja, eu já não tenho mais que pagar ele porque ele já foi pago. Quando eu olho aqui em todos os títulos, quer dizer que eu já tenho um pagamento realizado aqui ó, no dia 16/10/2024, antecipado, né, a data de vencimento. O que acontece? Quando você tem, por exemplo, uma guia de imposto para pagar, é normal você pagar com antecedência. Tá? Normal você pagar com antecedência, então se tem o vencimento no sábado, às vezes você paga na sexta para não ter problema de ter que ficar emitindo um boleto para depois, entendeu? Então, em alguns casos você paga antecipado porque é para evitar a encheção de saco. Então, títulos em aberto a gente já não tem mais nada, tá?
eu posso fechar aqui e quando a gente olhar para o nosso fluxo de caixa, aqui no nosso desenho, essa parte aqui, na verdade, esse cara aqui, ele está para cá, né? Ele veio aqui para o dia 16, né? Ele veio aqui para o dia 16. E aí, esse saldo final aqui já não vai ser mais 3.880 e nenhum desses outros saldos aqui, tá bom? Então, isso é interessante você entender também, porque é o seguinte, você planeja o fluxo de caixa de uma forma e na hora de acontecer, né, a vida real mesmo, ela acontece de outra completamente diferente. E aí você precisa atualizar o seu planejamento constantemente para você não perder a mão do fluxo de caixa, tá? Quando a gente está trabalhando em finanças, tudo aponta para o fluxo de caixa. Você não pode perder a mão do fluxo de caixa. É isso que um gerente financeiro faz, tá? Eu sei que você está começando agora, você está começando você está começando aí como assistente financeiro, mas é bom você já ter essa visão, porque é nesse sentido que você vai caminhar, tá bom? Tudo vai apontar para o fluxo de caixa dentro de finanças, tá bom? Para cima ou para baixo, entrada ou saída, tudo aponta no fluxo de caixa, tudo vai bater no fluxo de caixa agora ou em algum outro momento. Fechou? Então, é isso para essa aula. Se você tem alguma dúvida, me deixa aqui nos comentários.